Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Oi, nós aqui outra vez. Aqui estamos reunidos para o nosso momento de oração. Já vamos nos colocando em posição de oração. Vamos nos reservando a um espaço onde eu posso ouvir a palavra de Jesus, refletir o que Ele tem a me dizer. Já vamos nos colocando no nosso momento de intimidade, nos despojando de tudo que tem em nosso entorno. Vamos nos colocando na presença viva de Deus, nessa certeza de que Ele está no meio e pedindo que todas as nossas ações e intenção seja puramente usada e ordenada para o seu serviço e seu louvor. Jesus anuncia: vinde a mim todos aqueles que estão cansados. Se você hoje está cansado, entregue o seu cansaço a Jesus. Se você hoje está alegre, agradeça. Renda graças a Ele pela sua alegria, pela sua tristeza, pelo seu cansaço, pela sua saúde, por tudo que você tem. E deseja dar graças ao Senhor, pois Ele é bom e grande é a sua misericórdia. Hoje nós temos uma graça especial, que eu mergulhe na paixão do Senhor para colher seus frutos. Como é que eu vou mergulhar nessa intimidade de Deus? Como é que eu vou mergulhar em colher esses frutos? Eu vou buscar respostas hoje no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos 57 a 67. Aqueles que haviam preso o conduziram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde tinham reunido os letrados e os senadores. Pedro foi seguindo à distância até o palácio do sumo sacerdote. Entrou, sentou-se com os criados para ver em que acabaria isso. Os sumos sacerdotes de todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus que permitisse condená-lo à morte. E, embora se apresentasse muitas testemunhas falsas, não o encontraram. Finalmente se apresentaram duas, alegando. Ele disse: posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O sumo sacerdote se pôs de pé e lhe disse: não responde ao que estes alegam contra ti? Mas Jesus continuava calado e o sumo sacerdote lhe disse: pelo Deus vivo, eu te conjuro que nos diga se és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é o que dissestes. Eu vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e chegando nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando a veste, disse: blasfemaste! Que falta nos fazem as testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Qual é o vosso veredito? Responderam: réu de morte. Então lhe cuspiram o rosto, deram-lhe bofetadas e os golpeavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não tem como refletir essa passagem do Evangelho, não tem como mergulhar nesse momento e não viver essa angústia, não nos colocarmos no lugar de Pedro, que deixou que o medo falasse mais alto, mesmo tendo a oportunidade de ajudar Jesus. Pedro se negou. E eu me pergunto, quantas e quantas vezes nós somos Pedro? Somos e fomos. Meus irmãos e minhas irmãs, durante o momento que eu refleti essa passagem, eu percebi o quanto a noite é tenebrosa, o quanto a escuridão nos remete a uma impotência, que eu quero aqui registrar. O meu sentimento quando me coloquei nesta cena, o meu sentimento quando eu mergulhei nesse momento tão sombrio, digo sombrio e falo de noite de escuridão, porque a cena foi descrita na noite.
E lá eu me vi, na escuridão, no silêncio de Jesus, na espera dos fatos. Ele tinha certeza do que ia acontecer. Ele já sabia o que ia acontecer naquele momento. Imagine, meus irmãos, minhas irmãs, a agitação daquelas autoridades ali, formulando, fraudando testemunhas, criando situações para condenar Jesus à morte. Imagine todos os sentimentos que iam aflorando naqueles corações: ódio, egoísmo, rancor, a ponto de criarem falsos testemunhas. Observe que aquelas pessoas fizeram uso das palavras de Jesus em um outro momento, quando ele disse: posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Eles estavam se referindo ao templo físico, eles estavam se referindo à construção, àquele prédio naquele momento. Eles estavam distorcendo o que Jesus quis dizer, porque na verdade nós sabemos que quando Jesus disse que o templo seria destruído e reconstruído em 3 dias, nós sabemos que Jesus estava se referindo a ele, o Sacrário Santo, o templo sagrado. E a reconstrução em 3 dias seria o quê? A ressurreição dele. A gente sabe que Jesus fazia uso do seu próprio corpo, quando se referia a esse templo sagrado. Nesse momento, meus irmãos, eu vivenciei a cena e me reportei ao silêncio de Jesus, que permanecia calado, que durante aquela cena ele foi sendo intimidado por Caifás, que obrigava Jesus a provar que ele era o Filho de Deus vivo, mas Jesus permanecia em silêncio, assistindo todas aquelas atitudes daquelas pessoas que ali estavam. Eu imagino a arrogância, a ignorância, os desrespeitos daquelas pessoas quando rasgaram as vestes de Jesus, quando o bateram, esbofetearam, cuspiram Jesus, e ainda assim Jesus silencia e ouve a voz de Deus. Ele sabia que aquela missão dele estava chegando ao fim. Ele tinha convicção de tudo isso, porque ele sabia de todas as coisas. Ele era muito obediente, ele sabia que o Cordeiro Santo, estava sendo entregue aos homens de Deus, aqueles homens, aquelas pessoas, eu digo aqueles seres humanos criados por Deus, que Deus tanto ama, mas que não tem respeito à humanidade, que não tem respeito ao ser humano. Jesus se mostrou tanto como um cordeiro obediente, que ele não murmurou. Ele sabia que estava entrando em um calvário, que estava prestes a morrer como um criminoso, a uma morte mais tenebrosa da época. Ele sabia que ia se fazer pecador, mesmo sem nenhum pecado. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui eu faço um convite a vocês. Eu faço um convite a vocês a mergulhar no sofrimento de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. Mergulhe na sua paixão, considerando, glorificando Jesus, pois ele pagou um preço muito alto para nos libertar da escravidão do pecado. Peçamos a Deus essa magnitude de obediência de Jesus, para não sermos um Caifás, para não julgarmos, não blasfemarmos contra os nossos irmãos. Peçamos a Deus a sabedoria de vermos nas pessoas que nos cercam a imagem de Jesus. Peçamos a Deus que quando eu me encontre com um alcoólatra, com um drogado, com um marginalizado às margens aí das ruas, perambulando sem ter um espaço, um indigente, peçamos a Deus a sabedoria de olhar para esses cristãos com os olhos de Jesus, que nos olhava com
os olhos do coração, nos amando cegamente a ponto de se entregar à morte como um pecador que nunca foi. Ele nunca foi pecador, Jesus não tinha pecado. Assim, meus irmãos, eu quero concluir esse nosso momento hoje, pedindo a vocês que façam a sua oração com muita serenidade, com muita tranquilidade. Acredite no poder do Jesus ressuscitado e colha esses frutos que serão oferecidos por Ele. Mergulhe na paixão de Jesus. Sejam fiéis, filhos amados de Deus, e se coloque como imagem e semelhança, pois Ele nos criou como imagem e semelhança. Leia calmamente o Salmo 95, 96 para finalizar a sua oração. Anotem tudo em seu caderno e ouça a voz de Deus. Sejam firmes na fé, continue perseverantes, fiquem em paz e até o nosso próximo momento, se Deus quiser.